Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro, o livro de Gênesis, o livro dos começos, o livro que narra os começos de todas as áreas possíveis do ser humano, da sociedade, o início da queda, o início do pecado, o início do processo de salvação, de revelação de Deus. Encontramos aqui o começo das famílias e também o começo das encrencas das famílias. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Gênesis 33. Nós vamos ler até o versículo 17 e vamos meditar sobre o tema perdão, cura para os relacionamentos feridos. Perdão, cura para os relacionamentos feridos. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos, Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas os seus filhos à frente, Lia os seus filhos atrás deles e Raquel e José por últimos. E ele mesmo adiantando-se prostrou à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas e os filhos e se prostraram. Chegaram também Lia, os filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhamos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que esses meninos são tenros e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar, de mais num só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante do seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que vai à frente e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. E disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Senhor Deus, nós pedimos que a tua palavra, sendo explanada, explicada, venha à prática, venha aos nossos corações, às nossas mentes e também, ó Deus, para a vida. Talvez alguns aqui estão precisando urgentemente ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para este dia. E eu peço, ó Deus, pela tua graça e misericórdia, que nossos corações sejam impactados pelo Senhor, impactados pela tua mensagem, em nome de Jesus, amém, amém. Durante um seminário, o professor passou uma tarefa no mínimo intrigante. Ele estava falando sobre emoções nocivas, emoções tóxicas, e ele falou sobre os efeitos avassaladores da amargura. Ele solicitou para que cada um dos alunos levasse no dia seguinte algumas batatas e uma bolsa de plástico. Ele pediu para que separasse uma batata para cada pessoa
que lhe tinha ofendido e escrevesse com uma caneta o nome daquela pessoa que lhe ofendeu numa batata. E algumas pessoas tinham um número maior de batatas, outras um número menor de batatas. Algumas tiveram que emprestar batatas dos outros para poder catalogar as pessoas que lhe tinham ofendido de alguma forma. E ele disse: bom, durante 15 dias agora, vocês vão colocar essas batatas na bolsa de plástico, na mochila de plástico, e não podem esquecer a mochila em nenhum lugar. Onde forem, levem a mochila. Se forem dormir, levem a mochila para a cama. Se forem para o banheiro, levem a mochila. Se for almoçar, leve a mochila. Onde estiver, leve a mochila. Pois bem, dali a algum tempo, as batatas estavam apodrecendo e as pessoas já estavam incomodadas com as suas mochilas de batatas. E aí o professor disse: é exatamente assim que trabalham as amarguras na vida de alguém. É um peso espiritual diário. Você carrega aquela mochila diariamente. Também a atenção voltada, não pode esquecer. Então, sempre você está se lembrando das amarguras sofridas, das ofensas sofridas. E por último, um cheiro fétido de batatas apodrecendo. É assim também o coração de quem não perdoa, não libera o perdão ou não recebe o perdão. Esta metáfora nos mostra o alto preço da bronca armazenada, da dor, do ressentimento guardado sem o perdão, sem abrir as possibilidades para o perdão ou ser perdoado. Jacó foi um desses homens que por 20 anos carregou o seu saco de batatas, a sua mochila de batatas. Ele enganou o seu irmão, enganou o seu pai. Por último, tendo o apoio da mãe, a mãe e o pai já haviam brigado, o irmão já estava amargurado com o pai e a mãe, e ao mesmo tempo com ódio dele, e Jacó teve que fugir, ir embora, morar com o seu futuro sogro, e lá ele constrói a vida. Mas para onde alguém vai, sempre vai levar as suas amarguras. Não importa onde esteja na geografia, vai levar o que está aqui dentro. O problema não é o lugar, o problema não é as pessoas que lhe cercam, o problema está aqui, o não tratado aqui, o não resolvido no coração. E essas manchas escuras da contenda macularam o coração de quem ficou: Esaú, o pai Isaac, a mãe Rebeca, mas também de quem foi o Jacó, para tentar resolver a vida, mas não tinha paz interior. Ele trabalhou, casou, teve filhos, prosperou, mas também enganou de novo, e foi enganado de novo, e cultivou novamente o ódio, agora contra os cunhados contra ele, sogro, as esposas. E 2 décadas depois, Jacó tem um reencontro com Deus, capítulo 32 de Gênesis. Aí ele resolve a sua questão com Deus. Mas quando vamos para o capítulo 33, ele precisa resolver a sua questão com o irmão. Ele precisa resolver a sua questão com o Esaú. E esse texto que lemos nos ensina como isso aconteceu. Um perdão, talvez a maior narrativa de perdão na Bíblia Sagrada seja exatamente esse texto, estes versículos, do 1 ao 17, falando sobre a reconciliação de 2 irmãos que há 20 anos estavam brigados, há 20 anos, um prometendo: se eu encontrar, eu o mato. Se eu encontrar, eu tiro a sua vida. O ódio entre eles. Mas como que isso é acertado? E eu encontro alguns elementos do perdão neste texto. E eu quero chamar a atenção sua para, à medida que formos construindo esta narrativa, você vai pensando
junto comigo nesses elementos que constroem o perdão. O primeiro deles é a humildade. Versículo 3, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se do seu irmão. Sabe o que isso significa? O ato de prostrar-se na cultura oriental significa humildade, respeito incondicional, identificação afetiva. Jacó estava nesse momento quebrando as cadeias do orgulho, as muralhas da resistência. A escalada para o perdão completo começa com o degrau da humildade. Há uma regra simples: se nós ofendemos, devemos tomar a iniciativa no processo de perdão. A humildade nos faz tomar a iniciativa e dizer: olha, vamos acertar isso, vamos consertar. Agora, se somos ofendidos, também devemos iniciá-lo. A questão não é quem ofendeu ou quem foi ofendido, mas alguém nesse processo precisa de humildade. Alguém nesse processo precisa quebrar a cerviz, o orgulho. Eu imagino a cena: Esaú armado, escoltado por 400 homens de guerra, diz o texto, prontos para a batalha, adestrados, as espadas reluzindo ao sol do deserto, as lanças nas mãos, aqueles soldados marchando pelas areias, prontos para a batalha, prontos para destruírem a família toda e os rebanhos de Jacó. Mas quando vão se aproximando, eles encontram uma força maior, a força da contrição, a força da humildade. Jacó, de longe, começa a se prostrar, dizendo: eu quero conversar, eu quero acertar, eu quero resolver, me disponho a isso. E aí não há luta, não há vingança, não há sangue derramado, pelo contrário, há choro, abraço, perdão. Sabe quando você está irado, se armando com palavras, munido de argumentos, para enfrentar alguém que você tem alguma coisa, alguma rusga, e precisa resolver. Aí você se arma todo, e vai pensando, maquinando assim: se fulano falar isso, eu respondo aquilo. Se ele responder aquilo outro, eu contra-argumento assim. E vai se posicionando assim, pensando: eu vou sair por cima, eu saio por cima dessa. Mas daí, de repente, você encontra outra pessoa com a guarda aberta, dizendo: que é isso, né? Vamos conversar, vamos orar, né? O coração aberto, despretensioso, dizendo: olha, vamos acertar tudo isso. Não há coração endurecido que não se sensibilize com a força demolidora da humildade. A Bíblia registra as seguintes palavras, Provérbios 29 e 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Pense ainda na riqueza das promessas de Deus para a vida do humilde. Por exemplo, a Bíblia diz algumas coisas que o humilde recebe. Aquele que tem humildade de quebrar o seu orgulho. A Bíblia diz: ele é considerado por Deus, Salmo 138, versículo 6. Ele é ouvido por Deus, Salmo 9, versículo 12. Ele goza da presença de Deus, Isaías 57, 15. Ele é livrado por Deus, Jó 22, 29. Ele é exaltado por Deus, Lucas 14, 11. Ele é maior no reino de Cristo, Mateus 18, 4. Ele recebe mais graça, Provérbios 3, 34. Ele é mantido em honra, Provérbios 18, 12. Como Jacó, então, prostre a sua alma, baixe a guarda. Isso é humildade, não é humilhação, é humildade. Então, o primeiro elemento nessa construção de perdão, humildade.
O segundo elemento, manifestação. Veja o versículo 4, enquanto Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Observe os termos aqui, fartos de emoção. Correu ao encontro, abraçou o pescoço com força, arrojou-se-lhe ao pescoço, beijou e choraram. O perdão exige compreensão racional, avaliar a ofensa. O perdão não é uma coisa assim tão irresponsável de você dizer, varrer uma história para debaixo do tapete, dizer assim, deixa para lá. Não, existe ofensa, existe algo a ser conversado, compreensão racional. Em segundo lugar, o decidir, a decisão, vem da vontade, a decisão volitiva, e também a proclamação, a expressão emotiva, o dizer, o proclamar que alguém está recebendo o perdão. Então, se disponha com a humildade a perdoar ou a ser perdoado. Avalie a ofensa, mas tome a decisão e depois fale isso para quem o ofendeu. Fale isso que você está perdoando. Não tente fugas de racionalização. Nós precisamos, quando perdoamos, declarar isso, proclamar isso, com palavras, com gestos, com o coração. Não há como aceitar esses jargões vazios de compromisso assim, que se diz assim, no meu coração eu perdoei, e não é preciso falar sobre isso. É sinal de que não perdoou, não há uma proclamação de que isso tenha acontecido. Ou então Deus sabe que eu perdoei, não preciso expressar, precisa sim. Alguém precisa saber que está sendo perdoado. O texto detalha, e depois eles choraram. Choraram pelas coisas que podiam ter feito juntos em 20 anos e não fizeram. Choraram pelo tempo que perderam, choraram pelos prejuízos que a relação cortada lhes trouxe. Jacó casou-se e os pais não estavam lá para abençoar o casamento. Os filhos de Jacó nasceram, cresceram e os avós não estavam lá para trocar as fraldas e fazer os mimos para os netinhos. Isaac e Rebeca morreram e Jacó não estava lá para chorar pelos pais, nem tampouco para receber as condolências dos parentes. Muitos acabam vivendo nesse claustro psicológico, expatriados existenciais, porque não conseguem perdoar e nem receber o perdão. Já observou que quem não perdoa não consegue viver equilibradamente? Há consequências físicas para quem não perdoa. Já ouviu esse termo doenças psicossomáticas? São aquelas que o médico faz todos os exames e diz assim, você está bom, clinicamente você está são, mas não está. Dói o pescoço, dói os ombros, dói a coluna, não consegue dormir direito, o estômago está reclamando, o coração está tendo taquicardia e assim por diante. Porque há consequências físicas e emocionais e espirituais para quem não perdoa, para as amarguras armazenadas no porão da alma. Alguém vai almoçar e a comida não tem gosto, porque você está almoçando e pensando nas ofensas que recebeu. Vai tomar café e o café não tem gosto, porque está pensando e lembrando nas ofensas que recebeu. Vai dormir e o cônjuge do lado, o marido ou a esposa, já está no terceiro sono e você não consegue pegar no sono, porque está pensando, lembrando nas ofensas que recebeu. E é lógico que a saúde vai reclamar disso, é lógico que o corpo vai reclamar. O perdão tem que ser proclamado,
tem que ser manifesto, tem que ser falado. E aí você diz assim: mas ó pastor, não adianta falar só da boca para fora. Eu quero te dizer uma coisa: adianta sim. Sabe por que adianta? Que quando você abre a boca para perdoar, você está usando a fé. Quando você diz assim: eu te perdoo em nome de Jesus, você não está indo com a sua força. Você está dizendo assim: eu faço isso por causa de Jesus. E Ele te dá forças para levar até o fim o seu propósito de perdão. Nós não podemos aceitar inverdades de que o tempo apaga. O tempo não apaga a ofensa, é o perdão que a apaga, que trata a ofensa. O tempo pode até mascarar, mas, aliás, na psicologia se diz que para muitos traumas não existe a linha do tempo. Coisas que aconteceram há 35 anos atrás, pode ser interpretadas emocionalmente como se tivesse acontecido hoje de manhã. Querem ver uma coisa? Como é importante proclamar. Dia 31 de outubro de 1983, um homem recém-casado chamado Vladimir Tomarevski, membro de uma igreja evangélica em Santo André, em São Paulo. Morava ele e a sua família em São Caetano do Sul, e eles foram para o horário de almoço, e Vladimir disse assim: olha, enquanto eu descanso aqui, faz um favor. Ele falou para sua esposa Laura, professora de balé, disse: Laura, vá buscar um dinheirinho no banco, na agência do Itaú, para o nosso final de semana. E ela pegou a filhinha Thalita, de 1 ano de idade, no colo, e foi para a agência buscar um dinheirinho para o final de semana. Vladimir dormiu um pouquinho, deitou no sofá, e de repente ele ligou a TV, e estava um noticiário de que saiu um assalto, um banco foi assaltado. E ele prestou atenção, era justamente a agência para a qual a sua esposa se dirigiu. A Laura levou a filhinha, e enquanto estava na fila do banco, os assaltantes entraram com armas pesadas e disseram: fiquem todos num canto só. E a filhinha começou a chorar desesperadamente. A pequena Thalita, de 1 ano de idade, chorava, agarrada à mãe, gritava. E a Laura tentando acalmá-la, dizendo: filha, não. E um dos assaltantes, provavelmente sobre o efeito de narcóticos, disse a ela assim: se essa menininha não parar de chorar, eu atiro nela na sua frente. E aí a menina chorou mais, e ele cumpriu a promessa. Deu um tiro na cabeça de Thalita. Esse tiro matou a pequena Thalita e também a Laura. Quando Vladimir chegou no banco, estava lá a cena, o assalto, e dali a alguns minutos ele reconhece a sua filha e a sua esposa mortas pelo assaltante. E seu mundo despencou, seu mundo caiu. Alguns irmãos da igreja procuraram ajudá-lo. Ele estava muito baqueado. Seu pastor foi muito solícito, visitando, orando, mas ele estava muito abatido. Irmãos da igreja providenciaram um tratamento psicológico para ele, e ele foi se erguendo muito lentamente do seu baque, da sua perda. Prenderam os assaltantes lá em São Paulo, e prenderam também o assaltante que desferiu o tiro. E passou-se algum tempo, no programa Paripense da Vinde, Caio Fábio estava entrevistando. Ele fez o seguinte: ele pediu para que instalassem um monitor e um repórter lá na cadeia, no presídio onde estava o assaltante, aquele que tinha matado
a Thalita e a Laura. E no local do programa, no estúdio, estava lá o Vladimir Tomarevski, conversando com o Caio Fábio. O Caio Fábio disse para ele assim: você tem uma palavra a dar para o seu ofensor? Ele está te ouvindo lá na cadeia agora. E o Vladimir parou e disse assim: você tirou tudo da minha vida. Você tirou minha família, minha filha, que tinha a vida inteira pela frente. Mas sabe, eu sirvo a Jesus. E por causa disso eu perdoo você. Eu perdoo você. Por causa de Cristo. Por causa dele, eu te perdoo. O assaltante lá do outro lado começou a chorar copiosamente. Nunca tinha chorado na vida. E ele disse: nunca ninguém me falou que me perdoava de alguma coisa. E justamente quando eu fiz a pior besteira contra alguém, essa pessoa disse que me perdoa. E começou ali um trabalho de evangelização. Esse assaltante, chamado de Paulinho Bang Bang, entregou a vida para Cristo. Cumpriu e cumpre todos os seus quesitos para a justiça, etc., mas já como um cristão. E algum tempo atrás, eles ambos, o ofendido e o ofensor, se encontraram e juntos celebraram um culto a Deus. Nós não conseguimos entender isso, mas o perdão faz milagres. Alguém disse no passado o seguinte, que a gente só fala de perdão e consegue entender até o momento que nós precisamos perdoar alguma coisa. Aí sim é diferente. Proclamação, manifestação. Alguém precisa ouvir que está sendo liberto da mágoa e do ressentimento. Mas também o terceiro elemento, a retratação. Veja comigo versículos 6 e 7. Então se aproximaram as servas, ela, os seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia, os seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Sabe o que a família de Jacó está fazendo? Agora a família se inclinando diante de Esaú e diante da sua família. Está dizendo que durante os 20 anos, toda a família de Jacó ouviu falar que o tio era ruim, o Esaú era ruim, o cunhado era péssimo, era violento. A imagem de Esaú foi deformada diante da família de Jacó. Retratação significa refazer o retrato. Quando difamamos ou caluniamos alguém, de alguma forma a imagem desse alguém precisa ser reconstruída, restaurada, porque sofreu deformações, trincas, escoriações. E sabe, nós temos essa tendência de, na hora dos ânimos exaltados, na hora da raiva, na hora da adrenalina subindo pelo sangue, a gente fala de pessoas, fala de irmãos, fala de familiares, fala de gente boa, cidadãos, de colegas de escola ou de faculdade. A gente fala mal. E depois, a hora que tudo fica bem, vem o perdão, a gente se esquece de se retratar disso. E dizer, ó, sabe aquela situação lá? Foi resolvida, ainda bem, está tudo bem. Mas a gente faz exatamente o contrário. Já ouviu falar do trenzinho dos amargurados? É aquela ideia assim, eu recebo uma ofensa do irmão Carmito, vamos pensar assim, vamos fazer um teatrinho, Carmito. Você me ofende, né? E eu fico bravo. Aí eu guardo aquele ressentimento.
E aí eu chego amanhã, de manhã, na oração, e eu digo assim: ó irmãos, eu peço oração, porque orem pelo Carmito, mas só para orar mesmo, porque ele me ofendeu, mas só estou falando para orar, tá bom? Então já tem um pouquinho de gente que já vai ficar de mal com você e de bem comigo. Mas depois eu vou visitar alguém e digo assim: olha, eu vou falar uma coisa só para você, porque você é de extrema confiança minha. Sabe o Carmito? Não é gente boa, não. Quando chega uma semana, já tem o trenzinho dos amargurados. Um vai puxando o outro contra o Carmito, né? E chega um momento que a gente tem que dar a volta nessa locomotiva e vir avisando, dizendo: ó, Carmito é gente boa, ó, errado estava eu, ó, Carmito é um homem de Deus, ó, esquece aquilo que eu te falei. Isso é retratação, é consertar a imagem que foi deformada. É por isso que o autor aos Hebreus diz o seguinte, Hebreus capítulo 12, versículo 15: nem haja alguma raiz de amargura que brotando entre vós vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. É a ideia de que a amargura contamina. Ela contamina uma igreja, ela contamina uma família, ela contamina um grupo de WhatsApp, ela contamina colegas de trabalho. Retratação. Vamos lutar como cristãos pela retratação e não pela deformação. Quarto elemento, a restauração da imagem. Está muito ligado à retratação, mas é o passo seguinte. Veja comigo o versículo 10, a última parte. Portanto, vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Palavras de Jacó para Esaú, depois de abraçarem e chorarem. Quando há retratação, a imagem do ofensor é restaurada e passamos a ver Deus no rosto de quem a gente estava vendo, o diabo. Já viram aquelas pessoas que dizem assim: eu prefiro ver o diabo do que me encontrar com o fulano? Ou então, Beltrano deve estar com o capeta no couro para falar isso ou fazer aquilo. Quando existe perdão, você não vê o diabo no couro dele, você vê Deus no semblante dele. O perdão faz isso. O perdão muda a imagem. O perdão faz você ver alguém com os olhos de Deus, e não com os olhos seus, com os olhos da carne. Já ocorreu de pensar que Deus também ama e quer salvar o traficante que ofereceu drogas para o seu filho na escola? Já lhe ocorreu pensar que Deus quer salvar a pessoa que está tentando lesar você numa causa judicial oportunista? Já ocorreu pensar que Deus quer restaurar a dignidade daquela mulher que quase destruiu o seu casamento? Quando você olha com os olhos do ódio, da raiva, da amargura, você vê com os seus olhos. Mude, começa a ver com os olhos de Deus. E pessoas vão ser restauradas. Gente vai ser liberta quando crentes começarem a fazer isso. As ofensas foram profundas entre Esaú e Isaque, mas de repente, aliás, entre Esaú e Jacó. E de repente, depois do perdão, o Jacó diz: eu vejo o seu rosto como Deus, como semblante de Deus, e não é mais o meu ofensor. Eu vejo Deus em você. Peça para que Deus te dê força para perdoar e ver seus ofensores com os olhos de Deus. Era ano de 1860, Abraham Lincoln foi abertamente afrontado pelo seu opositor, o general Stanton. Os dois disputavam pela presidência dos Estados Unidos da América. E até o momento o Stanton estava na frente. E
havia quase certeza de que ele iria ganhar. E ele começou a humilhar o Abraham Lincoln. Começou a caluniá-lo, começou a desdignificá-lo, começou a formar chacotas contra ele, apelidos, etc. E acontece que a eleição deu uma virada, Lincoln ganhou, e quando compôs o seu secretariado, os seus ministérios, ele chamou o seu opositor, General Stanton, para ser o ministro da guerra. E os companheiros de Lincoln falaram: mas como isso? O cara lutou a vida inteira contra você, lutou agora até semanas atrás, estava zombando de você. E agora o senhor o convida para participar. E Lincoln falou: olha, não tem ninguém melhor do que ele para essa função. Então vai ser o próprio, né? E assim foi. Acontece que em 1865, Abraham Lincoln foi assassinado. E o general Stanton ficou todo o tempo do velório na cabeceira de Lincoln. Ficou ali, chorou, esteve ali nos últimos momentos do seu amigo, que agora era amigo, e alguém lhe perguntou: general, por que o senhor tem tanta lealdade por ele assim até esse momento último? E ele disse assim: eu nunca esperava qualquer oportunidade de recomeço após a minha insensatez em agredir Lincoln. Mas o perdão desse homem transformou a minha vida. Perdão e restauração da imagem. Quinto elemento, perdão e restituição. Veja comigo o versículo 11. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E estou com ele até que o aceitou. Se você ver no capítulo 32... versículos 14 e 15, o Jacó tinha separado muitos presentes para entregar para Esaú. Não esqueça disso, que Jacó tinha dado um prejuízo financeiro muito grande para Esaú, porque naquela história da primogenitura, que ele aproveita um momento de fraqueza de Esaú e compra a primogenitura por um prato de lentilhas. E depois, quando o irmão começa a se arrepender, ele vai até o pai e pede para que o pai o dê a bênção da primogenitura. O pai quase cego, e ele se veste como Esaú para receber a bênção final da primogenitura. E a primogenitura dava direitos de liderança sobre a família. A primogenitura dava direitos de liderança sobre a próxima geração. A primogenitura dava uma parte muito maior na herança para o primogênito do que para o outro. Os dois eram gêmeos, mas o Esaú nasceu antes, saiu antes da barriga da mãe, então era dele a primogenitura. E nesse engano todo, nessa mentira toda, nesse teatro todo, sabe aquelas famílias que brigam tanto por herança? Brigam e nunca se acertam, nunca se compreendem. E aí, é nesse momento que o Jacó diz: eu quero me retratar com você, eu quero restituir. Não era só um presente, era mais do que presente. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 camelos, aliás 20 carneiros, 30 camelas de leite, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Era isso que Jacó estava dando para Esaú e dizendo: Esaú, eu quero restituir o que eu roubei de você, o que eu enganei e você perdeu, estou te dando de volta aqui. Quero dizer com isso que, se ofensas aconteceram e gerou prejuízo, negócios, bens, patrimônio, etc., dê perdão, aceite perdão, mas também reveja os contratos, contabilize os prejuízos, com maturidade acerte os dividendos.
Algumas coisas podem ser acertadas, outras não. As que não são acertadas, que não podem ser acertadas, não tem problema. Mas alguma coisa pode ser, como Zaqueu, por exemplo. Zaqueu se converteu, teve encontro com Jesus, está lá em Lucas 19. Mas ele diz assim: se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, quer dizer, eu tenho enganado alguém, eu restituo 4 vezes mais, quadruplicado. É a proposta de quem está querendo acertar as coisas. Filemon, quando Paulo fala com ele a respeito de Onésimo, ele diz: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. O Paulo dizendo assim: olha, houve uma ofensa, houve prejuízos, mas eu, Paulo, pago aqui pelo Onésimo, porque ele não pode pagar, ele não tem de onde tirar. Então, eu ajudo aqui para que haja paz e perdão entre vocês. Restituição. Sexto e último elemento, a prudência. Veja comigo os versículos 16 e 17. E agora eu peço para que você encare esse momento da pregação com muito cuidado e muita maturidade. O texto diz: assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. Jacó partiu para Sucote. Enfim, a paz está restaurada. Enfim, o ambiente já é leve. O peso dos ombros de Jacó e de Esaú caiu. Agora, Esaú é amigo de Jacó novamente. E Esaú diz assim: Jacó, vamos viajar juntos? Eu estou indo para a minha terra, Seir. Vamos comigo. Leva a sua família comigo, vamos para lá. E aí Jacó inventa uma desculpa assim, diz: não dá. Não dá porque as vacas estão prenhas, não dá. A gente vai bem devagarinho, vamos para outro lugar, tem ovelhas. Aí o Esaú insiste um pouquinho mais e ele diz: não dá. Não dá porque temos as crianças pequenas, não dá. Sabe aquela ideia assim? Já teve tanto desgaste, agora existe perdão, mas deve haver prudência. Sabe o que é isso? Uma sociedade não deu certo e brigaram, discutiram, quase foram aos finalmente, mas daí, por um milagre de Deus, tudo se restaura, o perdão, o acerto. Mas você tem que ser prudente. Não vá fazer sociedade de volta onde já não deu certo. Sabe aquelas amizades grude? A Bíblia fala lá em Provérbios 25, 17. O que diz lá? Não te torne frequentes a casa do teu próximo, para que o teu próximo não enfades de ti. Em outras palavras, para que ele não canse da tua cara, né? E a amizade grude, de repente acaba mal. Alguma faísca, algum mal-estar e tal. Façam as pazes. Voltem ao normal, perdão. Mas o cuidado daqui para frente, a prudência. Deus nos dá a oportunidade nessa noite de pensar nossos relacionamentos. Talvez alguns relacionamentos feridos. Talvez alguns relacionamentos truncados. Outros desgastados. Outros rompidos. E precisando, em maior ou menor escala, do milagre do perdão, da decisão do perdão. E eu quero chamar você, irmão e irmã, para uma revisão na sua vida nesse momento, hoje, para que a gente não saia daqui de forma imprudente para com a palavra de Deus. Conta-se certa vez que 2 irmãos, essa história você já deve ter lido na internet, mas vou repeti-la. 2 irmãos moravam em fazendas vizinhas, se gostavam muito, a cada final de tarde davam uma volta até chegar num lugar onde o riacho que dividia as fazendas dava para eles cruzarem, se abraçarem, conversarem, contar como foi o dia.
Mas de repente, por algumas intempéries da vida, começaram a discutir, trocar palavras ruins uma para com o outro. O relacionamento saiu faísca e eles resolveram não mais se falar. O irmão de um lado, ele do outro, o riozinho, os dois mal-humorados. E lá um belo dia, pela manhã, alguém bateu na porta de um dos fazendeiros. Ele atendeu e disse: eu sou um carpinteiro, estou desempregado, procurando alguma coisa para fazer. O senhor tem aí algum serviço? E aquele homem mal-humorado disse assim: eu quero que você construa uma cerca enorme aqui, para eu não passar para o lado de lá, meu vizinho, que na verdade é meu irmão, não passe para o lado de cá, e que a gente nem ao menos se veja. Eu vou sair, tenho coisas a resolver, e deixo você aí trabalhando, ok? Ok. O dia passou. Quando ele foi chegando em casa, não estava a cerca lá, tinha uma ponte no riozinho. E o carpinteiro estava terminando de construir a ponte. Ele ficou furioso e disse assim: ó, eu te encomendei uma cerca e você vem me entregar uma ponte. E começou a discutir com o carpinteiro. Aí de repente, enquanto eles discutiam, do outro lado da ponte, o seu irmão, entendendo que ele construiu uma ponte para ir de volta até o outro lado, para encontrá-lo de volta, veio vindo lentamente, sorrindo, pronto para um abraço. E aí eles se encontraram no meio da ponte e o carpinteiro se despediu, disse: que bom que vocês entenderam o porquê da ponte. Eu estou indo porque tem outras pontes para construir por aí. Que Deus nos ajude a construir essas pontes com as vigas da humildade, da manifestação, da retratação, da restauração, da restituição e da prudência.